Opa, boa noite a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 19 de abril de 2022, às 21 horas e 32 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. Mais uma vitória para conta. O Corinthians aí tá numa boa pegada, né? Mas agora a história é outra, né? O pré-jogo de hoje a gente vai falar sobre Corinthians não, né? Sobre Portuguesa do Rio de Janeiro e Corinthians, tá? Caraca, tá começando mais um campeonato. Que loucura, né? Tô assistindo muito o Big Brother, né? Pô, que loucura. Mas um jogo atrás do outro e tá numa correria muito grande, né? Corinthians enfrentando uma maratona de jogos, aparentemente assim a temporada toda vai ser desse jeito. Muito por conta da Copa do Mundo, né? Que vai ser no Catar, acho que vai ser no Catar, mas não vai ser no meio do ano, vai ser só em novembro, né? Então, bom, uma correria para terminar os campeonatos aí e deixar os dois últimos meses livres aí, né, para disputa da Copa do Mundo. Então, vai ser pauleiro esse ano, já está sendo, né? E no meio de tudo isso, o Corinthians numa reconstrução de elenco, mudando a forma de jogar e com um novo técnico. E é isso, e vamos que vamos, né? Mas, pô, antes de começar então, só para deixar os recadinhos, se você tá vendo o vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte aí o vídeo, se possível, tá? Ou se estiver ouvindo no Spotify, também dá aquela moralzinha lá no Spotify, avalia o podcast, também segue lá, para sempre receber a notificação de novos programas, né? Mas de toda forma, se possível, se puder, vem pra cá, se inscreve no canal do YouTube, tá? Bom, recados dados, vamos começar. Primeiro com uma notícia aí, cara, na verdade eu vi agora à tarde, né, uma notícia que o Flávio Ortega dos canais Disney e ESPN, né, acabou publicando lá no Twitter, ele falando que, na verdade ele publicou o link da matéria, né, que talvez ele tenha escrito, não sei se foi ele que escreveu, mas e a matéria diz que a família do William ainda não digeriu, né, toda aquela situação das ameaças lá nas redes sociais, né, e já entrou em pauta a questão de sair do Brasil, né, tipo, não quero mais ficar no Brasil, tal, vamos voltar para Inglaterra, não sei o que, vamos para Europa. Obviamente, essas pessoas que têm muito dinheiro é muito fácil, né? A mesma coisa foi com o Cássio, né? Tipo, a mulher dele, vamos sair do país, sabe? Tipo, pô, os caras são milionários já, né? Então, existem situações que eles não precisam passar porque já são ricos, né? E também são situações que ninguém merece passar também, tem essa, né? Mas é muito fácil para eles simplesmente sair, né? Um inconsequente aí que não representa nada, ninguém da torcida, simplesmente não representa nada, vai lá e faz um monte de besteira e depois agora a gente fica aí com o risco de perder um grande jogador aí que é o William, né? Então é meio esquisito, é meio chato, uma situação meio ruim, mas não dá pra culpar a família, não dá pra culpar o jogador, né? Ninguém merece passar o que eles passaram. Imagina se alguém fala um A pra minha filha, eu já ficaria puto, né, mano? Então esse tipo de coisa é muito, muito delicado. Não... Assim, espero que ele consiga. Parece que tá até em caixa alta ali falando que o jogador quer ficar, né? Que o William quer ficar. Mas a decisão, no fim, a gente sabe, né? A mulher que manda e. Ele tem duas meninas também, né? Então ele tem que pensar. Ele não precisa trabalhar mais, ele tem que pensar no bem-estar das meninas mesmo, da família dele. Infelizmente aconteceu e os caras. O pessoal foi identificado, foi preso, mas também foi. O cara pegou uma imagem do Google, mas e se não fosse, né? Mas se fosse algo sério, fosse algo de verdade, é meio complicado
situação ruim. Então teve isso. é, Aí muita gente questionando, né? Pô, bastou o Corinthians ganhar aí algumas partidas seguidas, né? Já ficar mais otimista e começa a aparecer essas coisas. Mas aconteceu antes, né? As ameaças aconteceram ali quando o time estava mal, né? Isso daí é só o respingo e as consequências dos atos do que aquele cara fez, né? Infelizmente. Bom, vamos falar de jogo então. Vou até tirar essa imagem. Então amanhã começa pro Corinthians a Copa do Brasil, tá? O Corinthians que é tricampeão da Copa do Brasil, ganhou em 95, eu vi o Corinthians ser campeão. Aí aí eu não me lembro, né? Eu precisaria olhar nas datas, dar uma pesquisada aqui, porque se eu não me engano teve um intervalo de uma semana das finais da Copa do Brasil para as finais do Paulista de 95, que o Corinthians ganhou também. Foi lá e passou o saco no time verde. Naquele jogo em que Marcelinho fez um gol de falta, né, por cima da barreira e o Miller tentou pular para tirar de cabeça e depois o Elivelton fez um gol na prorrogação. Foi, pô, tá de um jogaço. Corinthians ali, batalhador, humildemente. Batalha é modo de falar, né? Porque o Corinthians tinha, naquele time, se eu não me engano, tinha Zé Elias, tinha Marcelinho, tinha Viola, né? Tinha Ronaldo. Não era um time ruim, não, tá? Mas o time, de novo, né? O time da moda era o Palmeiras, era o Palmeiras da Parmalat ali, que tinha sido campeão brasileiro em 94, né? Ganhou, na verdade, ganhou em 93. A gente perdeu o Paulista pro Palmeiras, em 94 a gente perdeu o Brasileiro pro Palmeiras, em 95 a gente ganhou o Paulista em cima deles, né? Então, o Palmeiras meio que estava dominando o futebol da época ali, né? E aí o Corinthians foi lá e se meteu no meio, né? E o Corinthians ganhou também, né? A primeira Copa do Brasil em 95, o mesmo time, né? Dirigido ali pelo técnico Eduardo Amorim. Obviamente na época eu, sei lá, tinha 10 anos, 11 anos, não sabia quem era Eduardo Amorim, sabia que tinha Marcelinho Carioca no time e o Viola, né? Mas é aquele negócio, né, mano? Tipo, o Corinthians ganhou e eu não tinha nem noção de quem ou o que era Grêmio naquela época, mas o Corinthians ganhou do Grêmio, cara, o Grêmio do Felipão, então foi uma grande conquista, viu? E, pô, foi até o dia que eu sou do interior do Paraná, né? Então, então no dia da final, o vizinho do lado de cima tinha morrido. E aí o pessoal tá. Lá os velórios antigamente não tinha salão de velório, tá? Então os velórios eram feitos nas casas mesmo, né? Então o pessoal fazendo o velório na casa do lado lá e eu assistindo o jogo do Corinthians e não podendo comemorar, não podendo gritar, né? Tendo que dar aquela comemoradinha só. Ei, tal, pá. Mas não podia, né? E o pessoal sofrendo lá, os vizinhos sofrendo, chorando lá, e a gente, eu e os meus irmãos assistindo o jogo do Corinthians, a final do Campeonato Paulista. Se eu não me engano foi no SBT, tá? E, pô, da hora. Depois, segundo título da Copa do Brasil foi em 2002, cara. 2002 aí, pô, eu já tinha 18 anos, né? Eu já tava grandão, já sabia, já manjava de futebol, já tinha desistido da minha carreira também e partido para os estudos, né? Infelizmente o futebol perdeu um talento, mas a TI ganhou um profissional aí. E o Corinthians foi campeão em cima do Brasiliense, era o time do Parreira. E o Corinthians fez uma grande campanha. O Corinthians que tinha ali o David no ataque. O David fez gol acho que em todos os jogos da Copa do Brasil. O Corinthians tinha um time bom, tá? Ali aquele time do Parreira era muito bem treinado. Tinha o melhor lado esquerdo do mundo, né? Tinha o Gil, o Kleber. O Kleber que eu não curto ele muito não. Ele jogou muito no Corinthians, mas depois que ele saiu ele andou dando umas mancadas aí. Mas naquela época ele jogava muita bola e ali Ricardinho, Gil e Kleber
né? Tinha um lado esquerdo muito forte no Corinthians. David no ataque. Pô, foi um time bem bacana aquele lá, tá? Dida no gol. Se eu não me engano era o Dida, acho que era o Dida, sim. Vampeta? Será que tinha um Vampeta? Eu não lembro se tinha um Vampeta. Mas era o Corinthians ser campeão. Foi campeão. Assim, a final foi um pouco. Foi difícil o jogo, né? Os dois jogos contra o Brasiliense foram difíceis. O Brasiliense, apesar de ser um time fraco, mas estava embalado, não tinha aquele negócio, né? Não tem nada a perder e tal. E a Copa do Brasil é um campeonato peculiar, porque pô, a gente já viu tanta coisa ali, a gente já viu tipo Santo André ser campeão, Paulista de Jundiaí ser campeão, inclusive com o Mancini, ali começou o mancinismo. Eu não lembro o ano, acho que foi 2005. O time do Wagner Mancini ganhou do Fluminense na final. Muito louco, assim, tipo. Pô, a gente já viu tanta coisa. Acho que o Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil. Acho que com o Filipão, inclusive, se eu não me engano. Então é um campeonato bem peculiar, assim. Naquele ano, especificamente, quem chegou na final foi o Brasiliense e deu trabalho, tá? Eles chegaram como franco atirador ali e deu trabalho pro Corinthians. Tinha, acho que o Iranildo, acho que era Iranildo, acho que ele jogou no Flamengo também, ele acabou fazendo gol de falta no Corinthians e tal. Foi um jogo bom, Corinthians campeão. E aí, mas agora em 2008, 2009, com a volta do Ronaldo, né, o Corinthians foi campeão de novo, naquele time que era meio que um embrião do time que seria campeão mundial mais pra frente, né? Então, ali você tinha, se eu não me engano, o goleiro era o Felipe, né? Felipe, que acabou sendo indo pro Flamengo em 2011, talvez. Acho que em 2011 ele foi pro Flamengo. Mas tinha Alessandro, tinha Chicão. Ali ainda tinha o William Capita, né? O William Capita. Tinha também o Elias. Não, Elias? Tinha. Tinha o Elias. O Elias, o Christian, Dentinho, Jorge Henrique. Obviamente Ronaldo, na esquerda o André Santos. 2009, tinha o Douglas, né? O Douglas era o camisa 10 do Corinthians. Então, pô, foi. Era um time bom, era um time bem competitivo do Corinthians, assim. E tinha o Ronaldo, né? Pô, Ronaldo mesmo gordo. Foi uma época que foi muito gostosa de assistir o Corinthians, porque além de ser o Corinthians, ainda tinha o Ronaldo. E o Corinthians estava em grande fase com o Mano Menezes, então foi bem da hora, foi bem bacana, assim, tipo, gostei bastante. Foi uma época gostosa de ser corintiano, né? E aí esses foram os 3 títulos do Corinthians na Copa do Brasil, né? E amanhã começa mais uma caminhada do Corinthians na Copa do Brasil, né? Por estar na Libertadores, o Corinthians começa já na terceira fase da Copa do Brasil, né? Que é uma fase antes das oitavas de final. E o Corinthians vai enfrentar a Portuguesa do Rio de Janeiro, tá? A Portuguesa, ela eliminou algum time grande aí, que eu não lembro qual foi. Então, também não é um time bobo, tá? Então é melhor ficar ligeiro aí, tá? Ficar ligeiro porque não existe mais bobo no futebol, não. O Santos tá com o pior time da história do Santos e ganhou do Corinthians na Arena Itaquera, né? O Corinthians foi jogar contra o Always Ready e levou 2-0 no lombo. Então, é bom ficar ligeiro, tá? E, para esse jogo, o técnico professor Mister Vitor Pereira levou os seguintes jogadores aqui, ó, para a partida, tá? Relacionou os seguintes jogadores: Cássio, Ivan e Matheus Zonelli, beleza, sem nenhuma surpresa aí. Para as laterais, levou Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, Léo Maná e Rafael Ramos. Léo Maná aí é um menino da base, né? Lateral direita, bom, né? Bom, ataca bastante. Eu assisti alguns jogos dele, não apenas na Copinha, mas também no Sub-20. Jogou bem, eu gosto. Achei razoável, assim, apesar de ele ser muito novo ainda, se não me engano, ele deve ter 18, no máximo 19 anos, é novo ainda. Os zagueiros, Beleze, Gil e Robert Renan. Robert Renan, que foi o primeiro cara que dizem que o VP ficou
encantado com ele quando passou a treinar, né? Aí ele acabou indo para a seleção sub-20 ou sub, sei lá, sub alguma coisa. E aí ele meio que perdeu espaço, mas agora ele voltou e foi relacionado, né? Tá. Vai ter, aparentemente dizem que ele vai ter uma chance amanhã. E o Beleze ele é um cara, tipo, é estranha essa relação do Beleze, porque ele foi o cara que mais novo que estreou, né, que vestiu a camisa do Corinthians, né, no profissional. Ele acabou por alguns meses ou alguns dias, não sei, superando o Jô, né, com 16 anos e um pouquinho ali. E é só que aí ele meio que sumiu na copinha desse ano, ele quase não jogou. Parece que o antigo técnico, acho que era Diego ou Diogo Siston, não curtia muito ele e tal, e aí acabou não quase não jogando na copinha, né? Jogou o Robert Renan e mais um cara lá, que eu não lembro quem é. E, pô, vamos ver qual é que é, se ele vai jogar ou não, né? Então, Beleze, Gil e Robert Renan. É muito provável que o Gil não jogue não, tá? Só se precisar mesmo. No meio campo, Breno Bidon, não sei quem é. Duqueiroz, também gostaria de não saber quem é. Juliano, Luan, o Luan relacionado, né? Grande chance pro Luan jogar amanhã, hein, cara. Tomara que jogue. Gosto muito do Luan. Matheus Araújo, esse moleque é bom de bola. O pessoal na base fala muito do Biro, falava muito do Rodrigo Varanda, né? Do Giovani, que também está relacionado aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse moleque aqui, na copinha que ele fez esse ano, eu vi esse moleque jogando, ele é muita classe jogando, sabe? Aquele cara que você vê que o moleque sabe jogar bola, o moleque tem habilidade. Assim, ele tipo, não é habilidoso de sair driblando e correria e tudo mais. A habilidade dele é, sabe, tipo, aquele cara que joga assim, tipo, que sabe jogar bola mesmo. Né? Não comparando, assim, tipo, obviamente, mas o estilo de jogo é parecido com o estilo do Rafael Veiga, do rival. Tá? É... Então, Matheus Araújo, Rony Xavier. Também gostaria de não saber quem são esses dois jogadores. Atacantes: Adson, Felipe Augusto, né, que é o centroavante, que o pessoal viu ele dar um cabeceio e já achou que o cara era o novo Lukaku. Falaram até que era o Lukaku de Itaquera, mas não conseguiu fazer nenhum gol pelo Corinthians. Já o Cauê, por pior que fosse, fez pelo menos uns 3 gols pelo Corinthians, né, ano passado. O Felipe Augusto não fez nenhum. Giovani que parece que caiu nas graças do VP ali. Já é o terceiro jogo que ele está sendo relacionado. Talvez seja o terceiro jogo que ele jogue. Tomara, o moleque parece ser bom de bola mesmo. O problema dele é que ele custa 3 milhões por 50% dos direitos, né? Mas não sei. Gustavo Mantuan, Gustavo Silva Mosquito, né? Se recuperou da gripe. Jô e o Wesley. O Wesley eu também não sei quem é. Me parece que é um jogador que era do Sub-17, que agora está no Sub-20. E ele que fez o gol do título em cima da porcada ano passado, né? Mas vamos ver, eu não sei porque ele foi relacionado e não o Kevin, né? O Kevin, ele jogou a copinha, dizem que era até camisa 10 da seleção, mas não foi relacionado. Veio esse Wesley aí. Deve ser mais por posição, né? Por carência da posição do que pelo futebol mesmo. Bom, então esses foram os relacionados. Eu tenho aqui uma foto, né? Disponibilizaram aqui uma foto da molecada que foi relacionada, pelo menos da maioria deles. Eu não sei quem são, mas eu sei que esse carinha aqui, careca, que está ajoelhado, é o Giovanni. O do lado dele é o Robert Renan. Esse careca branco aqui não é o Fábio Santos, não. Esse careca branco aqui, ele é acho que é Bruno Bidon. O negrão ali à direita é o Felipe Augusto, forte, que nem um touro. Os outros, esse magrelinho aqui, o segundo da esquerda para a direita, se não me engano, é o Matheus Araújo, tá? Não, o Matheus Araújo acho que é o do meio aqui. A imagem tá um pouco pequena, mas eu também não conheço tão bem os jogadores, não. Eu vi jogar, mas a fisionomia não me é marcante. Não.
não lembro nem a fisionomia do feminino, vou lembrar dos vagabundos aí. Molecada, mas molecada boa de bola, tá? Vamos ver se jogam amanhã. Bom, eu tenho aqui a provável escalação. Então, eu peguei do GE, tá? Então, aí depois da chamada que o Cassu se levou do Careca Bertaglia lá, né? Agora ele escreveu aqui: ainda não há outras confirmações de titulares, mas o time do Corinthians pode ter uma escalação com Cássio, Léo Maná. Olha o Léo Maná sendo escalado ali, né? Mas eu acho que não vai não. Léo Maná ou Fagner, Robert Renan, Beleze ou Gil e Bruno Melo. Xavier, Juliano e Luan, Adson, Gustavo Mosquito e Giovani. Não chega a ser um time ruim não, mas essa linha de defesa aqui toda, praticamente toda de meninos da base, mais o Bruno Melo me preocupa um pouco, porque não tem experiência nenhuma ali, né? Não vai ter de todo jeito, a menos que o Gil jogue, tá? Mas eu acho muito perigoso, né? Já no meio tem o Xavier, que nunca joga, mas aparentemente agora vai jogar, né? E Giovanni e Luan, não, né? E Juliano e Luan. O Xavier, obviamente, para fazer o papel de primeiro volante, e o Juliano e Luan ali para fazer o time jogar, né? O Juliano voltando mais ali para mais ou menos o que o Maicon faz, e o Luan para fazer o que o próprio Juliano ou o Renato Augusto fazem, né? Que é fazer o time jogar ali no meio de campo, distribuir bola e tudo mais. No ataque, Adson, Gustavo Mosquito e Giovani, acho que está tranquilo também. Pode ser que entre o Jô, né? Eu vi algumas pessoas colocando que poderia entrar o Jô para deixar ali outros jogadores experientes também, para não ficar só moleque pro confronto, né? Mas eu acho que, putz, é meio complicado. Eu acho que talvez no lugar do Léo Maná ali deva jogar o português Rafael Ramos, tá? Ou mesmo o Fagner, porque se o Fagner jogar hoje, aí ele descansa contra o Palmeiras e joga contra o Boca Juniors. Então é bem provável que o Fagner entre de titular, tá? Então entraria ali de experientes nesse time. Cássio, Fagner, e aí pode colocar o Bruno Melo como experiente, mas ele praticamente não jogou como pelo Corinthians, né? Juliano, Luan e Mosquito. Mosquito, apesar de jovem, jogou bastante, jogou ano passado e tal. Então acho que é um time ok, assim, eu acho que é um time suficiente, tá? Pra vencer a Portuguesa. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu vou colocar a foto da molecada aqui de novo. E vou falar um pouquinho do que eu espero do jogo, tá? De amanhã. É o seguinte, o jogo de amanhã, Corinthians, Portuguesa do Rio de Janeiro e Corinthians, o jogo vai ser lá em Londrina, não vai ser no Rio de Janeiro, vai ser lá em Londrina, no Paraná. Londrina, que era próximo da minha cidade natal. Eles vão jogar no Estádio do Café lá. Aparentemente os ingressos estão bem caros, tá? Tá R$ 160 a inteira e 80 a meia. Mas sei lá, essa questão dos ingressos, elas estão bem, tá bem, os ingressos estão tão caros mesmo. Obviamente tem mais baratos e mais, tem todo ali, né, um range ali que vai de R$ 35 a R$ 500, mas o ponto é que os mais baratos vai praticamente tudo para quem, para torcida organizada e para quem tem fiel torcedor com mais pontos, né? Já as mais, aí vai sobrando das mais caras, vai tudo para fiel torcedor e tal. E cara, lá no norte do Paraná, o Paraná como um todo, para falar a verdade, ele é Corinthians, tá? A maior torcida do Paraná é a torcida do Corinthians. Em segundo, acho que é o Atlético Paranaense. Então, a promessa é de, de estádio lotado. Porém, todavia, contudo, os craques do time praticamente não foram nem relacionados, né? William, Renato Augusto, Paulinho, não foram relacionados. Então,
o pessoal que vai porque o Corinthians nunca joga lá, sabe? Então, de repente vai lá pra ver um Fagner, um Cássio, um Luan, né? O Luan mais ou menos, né? Um Juliano, o Jô, mas os jogadores mais de nome não vão estar lá, então é um chamariz a menos, né? Mas acho que vai estar lotado sim, acho que vai ter um público bom. Só que assim, cara, tipo, o jogo vai ser ok, o jogo em estádio misto, né? Campo misto, campo. Não é misto que fala, é. Enfim. E, cara, eu tô meio com o pé atrás, tá? Porque o Vitor Pereira falou assim que, tipo, que não vê uma outra forma de fazer esse time jogar sem que deixe ali os jogadores de maior reserva técnica, né? Os craques ali descansados, né? Ele fala fresco, né? E cara, tipo, é complicado porque, como eu falei no começo ali, não tem mais bobo no futebol, né? Não é tipo, ah, Robson, você tá com medo da portuguesa? Lógico que não. Mas o Corinthians vai entrar com um time que é com a média de idade de 23 anos, pelo que eu tava vendo ali. A média de idade do elenco relacionado tem 23 anos, sabe? Então é pra ficar meio ligeiro, tá? Não é pra achar que vai passar o carro, não. Então, eu acho que o Corinthians não venha com uma vitória amanhã, tá? Mas o Corinthians também não precisa vir com uma vitória amanhã. O Corinthians só precisa não ser sacolado, né? Não, pô, levar um 3-0 aí é complicado, né? Mas vai ter o jogo de volta em Itaquera ainda, né? Na Neoquímica Arena, então é bem tranquilo, bem safe ali pro Vitor Pereira colocar um time, esse time mesmo que foi especulado pelo UOL, vou colocar ele de novo aqui, não chega a ser um time ruim, tá? Então tem Cássio, Fagner, Robert, Renan e Gil, Bruno Melo, Xavier, Juliano e Luan, Adson, Gustavo Mosquito e Giovanni. É um time ok, eu acho que é um time que dá para ganhar, mas eu vou um pouquinho de cautela e canja de galinha, não faz mal para ninguém. Então eu vou apostar aqui, se eu tivesse grana para poder apostar, se eu tivesse um login, algum app de apostas aí, eu diria que eu apostaria no empate, tá? Mas obviamente vou torcer por uma vitória do Corinthians. Vou assistir, vou torcer por uma vitória do Corinthians, tá? Mas não espero não. Sinceramente não espero uma vitória, espero que o Corinthians venha com empate ali, depois decida em casa e passa para as oitavas tranquilamente, tá? Se ganhar melhor, mas eu acho que vem aí um empate aí, de repente 1-1, gol do Giovanni e um gol contra do Robert Renan. Zoeira aí, já tô zicando já, né? Mas eu acho que o Corinthians consegue ali um empate ali, um 0-0, 1-1 ali pra depois decidir na arena, tá? É o mais é o mínimo que eu espero, tá? Se vier uma vitória, se vier uma goleada, melhor ainda. Manter ali a moral alta, né? O time vem aí de duas vitórias de 3-0, uma vitória de 1-0 e tal. O Corinthians está bem. Então, principalmente para poder chegar com moral no jogo de sábado, não sei se é sábado ou domingo, acho que é sábado, mas ainda o próximo jogo é contra o Palmeiras, é clássico. Seria no campo do Palmeiras, mas parece que vai ser na Arena Barueri. Então, se o Corinthians ganhar, ótimo, porque aí chega com moral também, né? Chega com moral pro jogo contra diante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tá? Mas de fato eu vou esperar aqui um empate do Corinthians. 1-1. Espero também um bom futebol, tá? Espero que o Corinthians jogue bem, muito embora se tiver muita molecada, tanto faz, né? Não importa, porque obviamente essa molecada treinou com o Vitor Pereira, mas não vai conseguir executar exatamente o que o técnico quer, né? Esse que é o problema, né? Então vai ser uma vitória mais na disposição e na qualidade dos meninos do que qualquer outra coisa. Então é isso, espero ali um empate para amanhã, mas se vier uma vitória eu vou ficar mais feliz, beleza? Pô, rapaziada, então, pô, já falei mais com o Homem da Cobra também. Vamos ficando por aqui, tá? Se vocês assistiram, não se esqueçam aí de
curtir o canal, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Eu sei que vocês não estão fazendo muito isso, né? Mas seguimos, né? Então, é nóis, rapaziada, e vai Corinthians, mano.